Gente, eu estou dentro do Templo de Salomão, aqui é proibido filmar, porque senão virava uma bagunça, que é um lugar de buscar Deus, de oração, mas eu estou autorizado para mostrar para vocês essa obra colossal. Mostra aí, dá uma girada. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Silas Malafaia, chamado aí por muitos de pastor, foi visitar o seu concorrente Edir Macedo no Templo de Salomão, em São Paulo. E eu assisti isso e olhei, observei, ouvi as palavras e falei, dentro disso aí nós podemos tirar um excelente ensinamento. Nesse vídeo eu quero falar a respeito de templo físico nos dias atuais. É um assunto que deixa muitas pessoas com dúvidas, muitas pessoas ficam com pulga atrás da orelha, então agora chegou o momento de falarmos disso. Realmente, o ensinamento que eu tenho para passar aqui nesse vídeo, eu demorei anos e anos estudando, relendo, lendo, para poder trazer isso aqui com confiança, com convicção para vocês. Então assista esse vídeo aqui até o final e me ajude aí no compartilhamento, passe isso para pessoas que são da Universal do Reino de Deus, aí do Edir Macedo, ou então a Vitória em Cristo do Malafaia, pois não escutamos essas coisas na mídia convencional, não escutamos isso dentro desses templos religiosos, e essas palavras, elas engrandecem os ensinamentos, as verdadeiras palavras de Cristo. Realmente são de muita importância. Eu conto aí com o compartilhamento de vocês, e se for novo, inscreva-se aqui no canal. Silas Malafaia, agora no Templo de Salomão. Olá minha gente, eu estou aqui visitando o magnífico Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não tenho nenhuma preocupação de ver que Deus usa alguém para fazer uma coisa melhor do que eu faço. Você tem que aprender a reconhecer aqueles que Deus usa. Eu não tenho preocupação de ver que Deus usa alguém para fazer uma coisa melhor do que eu faço, é o que ele disse. Temos que reconhecer aquele que Deus usa. É engraçado a gente ver que, na verdade, essas denominações religiosas são todas concorrentes, mas no momento que convém para eles, eles acabam se tornando amiguinhos. Nós brasileiros temos realmente a memória muito curta. Um tempo atrás, o próprio Malafaia estava falando algo totalmente o contrário do Edir Macedo, que vai contra as próprias escrituras, onde diz que nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Ou seja, devemos ter firmeza naquilo que falamos e não ficar voltando atrás ou até mesmo se contradizendo, como é o que ele faz. Então vamos lá, eu vou usar as palavras desse líder, desse bispo. Qual é a diferença? Então vamos lá, qual é a diferença da arruda da tua igreja para o centro de macumba? Qual é a diferença do sal grosso da tua igreja para o centro de macumba? Qual é a diferença da rosa ungida da sua igreja para o centro de macumba? Quem são vocês, rapaz? Vocês perderam o juízo? É um monte de... É vassoura ungida para varrer casa... É sabonete ungido. Eu digo até que vocês entendem um pouco de trabalho. Agora, de teologia, meu irmão, vocês são analfabetos. Mas como eu disse, eles são todos concorrentes. Vemos ali que de dentro da Universal sai o próprio R.R. Soares ou então Valdemiro Santiago. Quando eles veem que o negócio dá dinheiro, que o negócio é bom, eles acabam saindo e abrindo realmente concorrências. São realmente empresas que estão ali concorrendo para ter mais membros, para tirar membros de umas da outras. As pessoas ficam rodando ali dentro e acabam nunca conseguindo sair desse aprisco. Somente quando escutam as verdadeiras palavras de Cristo, elas saem e dificilmente vão voltar. Praticamente nunca mais aquelas que ouviram as verdadeiras palavras irão voltar para esse aprisco. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Porém, nesse momento eles se uniram. E por que será? Eu estava fora, estava fazendo gravações externas aqui para o canal e não pude comentar de imediato. Mas 2 dias depois do Malafaia estar lá, Bolsonaro estava com Edir Macedo lá. E algo muito intrigante iria ser discutido ali, pois está prestes a ocorrer no Brasil uma reforma tributária. E Bolsonaro está colocando aí para encabeçar, para ficar no topo aí, decidindo o que será feito ou não, um senhor chamado Marco Sintra. Ele é aquele cara o qual Malafaia realmente surtou quando soube que ele estava querendo tributar aí os dízimos dos templos religiosos e também os salários dos líderes religiosos. Ao me deparar com o seu Marcos Sintra, secretário da Receita Federal, não é nem inocente, vem com essa conversa fiada de que vai tributar dízimo. O presidente falou ainda de seus próximos planos, em especial da reforma tributária. Quem está à frente de rascunhar essa proposta é um ex-parlamentar, que é o chefe da Receita, o Marco Sintra. Estarei com ele na segunda
Vamos deixar de palhaçada, de pensamento tupiniquim. Fica aqui o meu protesto, o presidente demite esse incompetente que aparecer. Então, foi necessário que eles se unissem para chegar ali no Bolsonaro e falar, olha, se fizer isso ou aquilo, nós tiramos o apoio. 90% da população brasileira é religiosa e uma boa parte votou aí em você por conta de todos nós. E aí, o que você acha que Bolsonaro vai fazer nesse momento? É claro que vai ficar do lado deles, pois é um sistema político, religioso e maçônico que estamos aí tendo diante de nossos olhos no Brasil. É triste dizer isso, é duro, mas é a realidade, só não enxerga quem não quer. Aí eles continuam. Nós temos aqui o jardim, candelabro, você tem ali altar e uma fonte de águas. O candelabro é a vida do pastor, que tem que estar cheia do Espírito Santo, fé sobrenatural. A vida dele tem que estar no altar para ele ser uma fonte de vida e lá pregar para as nações. O Templo de Salomão, eu já estive lá pessoalmente. Se você não sabe, ele é repleto de simbologia maçônica. O menorá, o candelabro, esse item que vocês viram aí no começo, ele faz parte ali do Templo de Salomão, pois dentro da maçonaria eles veneram totalmente a Salomão, e é por isso que Edir Macedo, como um bom maçom, como eu já mostrei aqui em vários outros vídeos comprovando realmente que ele faz parte, ele engrandeceu aí a sua adoração. Na maçonaria eles negam totalmente a Cristo, mas adoram e veneram Salomão, tanto é que o local mais consagrado ali dentro da maçonaria é o trono de Salomão. All over the lodge we can see how it might be laid out as part of a temple, because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through, and you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other, and that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Mas negam totalmente a Cristo. E vendo esse líder religioso, esse pastor aí, eu não gosto nem de chamar esses caras de pastor, pois para mim pastor é somente o Messias, somente a Cristo. Eu gosto de relembrar um texto de uma carta a Timóteo, no caso a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, que diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, as suas próprias loucuras, e desviarão os ouvidos das verdades, voltando-se a fábulas. E aí ele fala para Timóteo: mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, que é o que eu tento fazer, pois sigo os ensinamentos de Cristo ou dos apóstolos. Mas esses caras ficam inventando história, como vocês viram ali, a fonte, a não sei o que, a vida dele, e as pessoas gostam disso, as pessoas procuram isso, pois negam a sã doutrina, tem comichão nos seus ouvidos. As escrituras são incríveis, pois a gente pode ver as coisas que foram escritas 2000 anos atrás, acontecendo agora, e é isso que me faz crer cada vez mais. Vamos entrar agora na parte que Malafaia fala do tabernáculo, e agora a gente vai entrar no tema mais importante aqui, que é para falar de templos nos dias atuais. Vamos ver. E aqui nós temos exatamente nas medidas que era um tabernáculo, né? A casa que Deus fez, um tabernáculo, uma igreja móvel, né? Que se movia conforme Deus se movia e segundo a sua ordem. Uma igreja móvel que se movia como ela se movia segundo a sua ordem, a casa de Deus, o tabernáculo. Isso é muito interessante, é bom a gente observar, pois as pessoas não percebem que existia uma separação entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito do Criador não habitava dentro do homem, justamente porque o homem estava sujo com o pecado de Adão. No momento em que Cristo disse está consumado, ali o véu se rasgou e as pedras daquele templo físico na época se fenderam, mostrando que aquilo físico não era mais necessário para a presença de Deus e que o Criador agora habitaria dentro do seu corpo. Você é o templo, você é a igreja, você é a casa de Deus, você é o verdadeiro tabernáculo. Você não precisa ir em outros lugares para ter a presença de Deus, pois Ele está 24 horas junto com você, se você crê realmente nisso. E as pessoas não percebem que as coisas do Antigo Testamento são sombras, são figuras para nós nos dias de hoje. Por que o tabernáculo se movia? Por que ele era feito de peles de animais? Por que a arca estava lá dentro? Justamente porque faz referência a nós, ao nosso corpo, ele se movia, ele não era fixo, ele não era um templo fixo naquele lugar. Ele feito de peles de animais,
pois faz referência à nossa pele. Você vê como é interessante quando a gente enxerga realmente a verdade. E esses caras distorcem tudo. Eles querem hoje, após a graça de Cristo, ter um templo físico, um sacerdote físico, uma arca da aliança, como eles têm ali. Eles querem ali ter um líder religioso. E vocês vão ver que, fazendo isso, você nega totalmente a Cristo. Vamos continuar. Tá tudo, uma coisa muito bonita. Altar do sacrifício, lá dentro vamos ver o altar de incenso. Lá dentro tem o altar. ver a Só arca. para vocês terem uma ideia, medidas corretas do lugar. Medidas corretas do lugar. Para essa parte, eu acho muito interessante a gente ver um versículo que acaba realmente com tudo isso, que é Hebreus, no capítulo 13, ali a partir do versículo 8. Depois vocês leem o livro de Hebreus todo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar ao redor por doutrinas várias, estranhas, porque bom é que é o coração que se fortifique com graça, e não com alimentos, de que nada aproveitaram aos que eles entregaram. Não são alimentos físicos, e sim os ensinamentos. Isso é o que alimenta o nosso espírito. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco mais longo do que o normal, me perdoem, mas eu preciso falar essas coisas, eu preciso trazer isso à tona. E eu conto com o compartilhamento de vocês, pois é difícil ouvir essas coisas nos dias de hoje. E foi difícil para mim estudar também, sem ter outras bases de estudo, ok? Apenas com a base do próprio Criador, do próprio Espírito Santo. Eu sou muito grato por tudo isso. Temos um altar, que dele não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, ou seja, os que servem aos templos físicos, aqueles que servem aos sacerdotes físicos, aqueles que servem aos sacrifícios, aos dízimos, às ofertas, às coisas físicas. E é isso que ele está falando que acontece depois da graça de Cristo. Então, saiba que se você serve ao tabernáculo, que possuía aí dízimos, ofertas, sacrifícios de animais, sacerdotes, véu, todas essas coisas, você não tem direito de comer aí do verdadeiro altar que realmente é Cristo. Então, o que eles dizem? Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial, como vocês viram ali. O altar era do lado de fora, não igual a esses templos aí paganizados que vêm do catolicismo romano, que o altar é lá dentro. Isso é paganismo total. Eles dizem o seguinte: e por isso também Cristo, para santificar o povo pelo próprio sangue, padeceu fora da porta, padeceu fora do sistema religioso, ele saiu para fora do sistema, ele saiu daquela religião judaica, o qual ele nasceu ali dentro. É por isso que os próprios líderes religiosos, os sacerdotes, o mataram, pois ele falou coisas que incomodou a todos aqueles. Então, saiamos então junto a ele para fora do arraial, saiamos desse sistema religioso, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nossa vida não é aqui física, mas sim espiritual e eterna. Isso daí é realmente perfeito, não? Mas esses líderes religiosos engrandecem os templos físicos, o templo de Salomão, o templo de pedra, as coisas físicas, o tabernáculo, e aí você escolhe agora. O que é que você prefere? As coisas físicas, o altar da antiga aliança ou o novo, que é de Cristo? Fica aí um questionamento. Vamos continuar. Arca da Aliança. Aí, ó. Olha a Arca da Aliança, né? Nessa representação do que era o tabernáculo. Começa lá fora com o altar de sacrifício, aí tem as bacias, porque tem uma simbologia monstruosa. Engraçado eles citarem aí a Arca da Aliança, pois a Arca da Aliança hoje é o seu coração, e é por isso que as leis ficavam dentro da arca, e a Torá, que era aqueles preceitos de Moisés, ficavam fora dela, mas dentro do seu coração é necessário que tenha o amor ao próximo e o amor a Deus, o amor ao Criador, que é onde se resumem os 10 mandamentos e aquilo que Cristo nos ensinou, amar uns aos outros como a si mesmo. Realmente o Evangelho não tem contradição, ele realmente é perfeito, a não ser que você não entenda, a não ser que você repita os ensinamentos desses caras. Vamos continuar. Dentro da arca, os 3 elementos de testemunha. A vara de Arão, os 10 mandamentos. É engraçado ver, né, como eles adoram todas essas coisas físicas. E aí eles entram lá para dentro do templo e vão vendo outras coisas. Veja aí. Olha aí. Museu das 12 tribos, e evidente, aqui também tem uma réplica do tabernáculo, mas representando cada tribo de Israel. Aqui, muito bonito. É engraçado que ele está ali no salão das 12 tribos e não percebem que todas essas coisas eram feitas realmente para o povo hebreu, para o povo de Israel. E no próprio livro dos Hebreus mostra que os dízimos deveriam ser pagos apenas para quem era levita e também só poderiam ser pagos ali, no caso, né, podemos dizer assim,
pelas outras 11 tribos. Nós, gentios, nos dias de hoje, não temos parte nenhuma com isso, mas eles não falam sobre essas coisas. Eles vão, quando você chegar lá no Malafaia, no Edir Macedo, eles vão impor aí que você deve trazer seus dízimos e suas ofertas para eles. E me lembra até um outro texto, aquele que diz assim: aquele que quer ser judeu e não é sim uma sinagoga de Satanás, aquilo que está escrito em Apocalipse, pois o que eles fazem, tudo isso aí são práticas judaicas, práticas das 12 tribos de Israel. Vamos continuar. As pedras, essas pedras estão dentro do nosso templo no altar. O senhor vai ver lá agora. Representa as pedras do peitoral do sacerdote, né, que indicava autoridade, direção. Ok? Muito bonito. Vocês estão de parabéns aqui. Estamos aqui no Templo de Salomão. As pedras que estavam nos peitos do sacerdote, as pedras estão ali no templo. O sacerdote é tão engrandecido por eles nesse momento, né? Mas as pessoas não esquecem que foram os próprios sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos que se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás na época e planejaram a morte de Cristo. Estou deixando o versículo aqui para que vocês possam ver, pois realmente foram esses mesmos caras que acabaram com Cristo, com o Messias. Eles estão engrandecendo esses caras. O único sacerdote, sumo sacerdote que temos nos dias de hoje é o próprio Cristo. Não devemos ter mais nada disso e nem seguir a essas práticas. E aí, eu fui até o Templo de Salomão e lá perguntei para algumas pessoas: olha, vocês estão engrandecendo tanto esse templo, o que você acha desse templo, dos sacerdotes aqui? Eles estão figurando os sacerdotes. Ah, isso é maravilhoso, eu acho que isso é uma obra do bispo. Mas eu perguntei: não foram sacerdotes que mataram o próprio Cristo? O que é que vocês estão fazendo aqui nesse lugar? Bom dia, pessoal, tudo bom? Queria saber a opinião de vocês sobre o Templo de Salomão, que foi construído pela Igreja Universal. Vocês poderiam falar pra gente sobre isso, alguma coisa? Eu acho que é uma obra grandiosa de Deus, né? Que Deus usou o bispo, né? Tudo para construir, deu direção espiritual para ele. É uma bênção de Deus esse templo, porque onde vem milhares de pessoas do mundo inteiro para cá para visitar o templo, né? Ele é uma bênção, é uma coisa linda, né? Extraordinária, né? E aí eu também tenho para falar que é um cartão postal, que se alguém de fora quiser vir visitar o templo, vai ser abençoado, tipo, vai ter milagres na vida da pessoa. Ela vai sair daqui com a bênção na vida dela, no Templo de Salomão. E a respeito do nosso Messias, não foram os sacerdotes do templo que mataram o próprio Cristo? Eu posso não responder essa pergunta? Pode sim. Pra mim, eu não vou responder essa pergunta, desculpa. Bom dia, tudo bom? Você poderia dar pra gente a sua opinião a respeito do Templo de Salomão aqui em São Paulo? Eu acho um monumento muito bonito. Acho que o pessoal tem que apoiar a construção dos templos desse jeito, porque é cultura também pro nosso país e é bacana. Quem tem a fé, né? Quem quer seguir a religião, eu apoio isso e acho interessante. E nas escrituras é pregado que os próprios sacerdotes do templo na época de Jesus mataram ele. Você saberia dizer alguma coisa pra gente sobre isso? Mas eu não sei te informar sobre isso, não. Tá bom. E as pessoas, enfim, nenhuma delas soube o que responder. Logo, rapidamente os seguranças ali chegaram e me expulsaram daquele local, assim como fizeram com os apóstolos, assim como fizeram com Cristo há 2000 anos atrás. Mais uma vez a história se repete. Eu tô passando aqui na rua, não poderia só tirar foto aqui, fazer uma filmagem aqui na frente? Não? Até no entanto, não tem autorização para isso. A gente tem dentro de permitir. Tá. Mas eu teria que pedir autorização para quem? Pro pastor? Provavelmente também não sei. Tá vendo a menina aqui, ó? Dá uma encostada na recepção e vem com ela aqui, ó. Tá bom, tá bom. Obrigado, hein? Bom, finalizando o vídeo, o pessoal começou a ver uma movimentação meio estranha, já vieram mandar eu parar de filmar, parar de tirar foto e parar de gravar. É sempre assim, né, cara? O mesmo sistema religioso que existia naquela época é o mesmo que existe nos dias de hoje. Hoje em dia o povo tá acordando. E eu finalizo esse vídeo pedindo para você estudar. Estude aí com suas próprias mãos, reflita em tudo isso, pois hoje vivemos debaixo da grande apostasia, onde templos físicos, que são pessoas, acabam morrendo de frio, fome e sede na porta desses falsos templos religiosos. O que é que você está sustentando? O que é que você está alimentando? Naquele grande dia, Cristo virá para essas pessoas que sustentam esses falsos templos e dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Pois eles vão dizer aí: Senhor, mas profetizamos em teu nome, demos dízimos, demos ofertas, fizemos grandes maravilhas. Essas
são as pessoas religiosas, não são nenhum outro tipo de gente, são esses que sustentam os falsos templos e pensam que estão agradando a Cristo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. E tudo isso porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me cobristes, pois esse é o verdadeiro ensinamento, esse é o verdadeiro evangelho, que todos esses caras, todos, a maioria deles, praticamente sem exceção, escondem das pessoas. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E é com essa mensagem que eu finalizo esse vídeo. Me desculpe por ele ter ficado mais longo que o normal, mas eu acho que isso é extremamente necessário da gente falar. Então me ajude aí, passe essa mensagem para frente, porque as pessoas precisam acordar, precisam despertar, precisam abrir os olhos para tudo isso. E não podem mais aceitar que tais caras continuem escondendo, camuflando as verdadeiras palavras de Cristo, pois essa é a verdadeira intenção de todos eles. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.